Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo sobre as nossas vidas, irmãos. Cada um de vocês aqui é importante para Deus. As coisas estão acontecendo à nossa volta. Em todo lado a gente vê coisas horríveis acontecendo. Mas eu creio que Deus está levantando pessoas, homens, mulheres, jovens, para fazer a diferença. E quando a gente revê pessoas assim, ó, a gente, né? Algo assim que Deus está fazendo nas nossas vidas, é algo que está concluindo uma profecia que foi lançada sobre as nossas vidas praticamente 10 anos atrás, e hoje, por esses dias, está se cumprindo aquilo que Deus falou. Fala para a pessoa que está perto de você: Deus vai cumprir. Deus vai cumprir, você crê nisso? Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, irmão. Mas você tem que fazer a sua parte, a qual você também prometeu. Quem prometeu fazer algo para Deus aí, irmão? Então conclua, porque Deus é fiel. Abra a tua Bíblia no livro de Joel. Glória a Deus. Livro de Joel 2. Capítulo 2, verso 18. Deus levanta Joel como profeta naqueles dias. E ele começa a narrar o seu livro sobre a destruição que estava acontecendo, sobre a praga dos gafanhotos. Ele começa a falar que aquelas pragas destruíram, acabou praticamente com tudo, sobre as colheitas, devorou tudo que tinha pela frente. Ele começa a narrar no capítulo 1 falando sobre a praga dos gafanhotos, onde a praga veio e destruiu todas as coisas. E Joel é levantado por Deus, ele insiste, Joel é levantado por Deus para falar, para avisar o povo. Porque Deus estava indignado, irmão, com algumas atitudes de pessoas naquela época. Pessoas que não estavam fazendo aquilo que era para ser feito. O povo fazendo coisas que não estavam agradando a Deus. Então Joel, ele insiste, tá? Ele insiste que todos devem abandonar. Abandonar o quê? Os seus pecados e a buscar a Deus. Ele insiste. Joel, ele insiste falando para o povo, para que o povo viesse abandonar o seu pecado. Deixasse as coisas erradas e começasse a fazer as coisas certas. E eu conversando com Deus, eu e você bem sabemos o que nós devemos abandonar, sim ou não? Eu sei o que eu devo abandonar. Você sabe o que você deve abandonar. Então aqui ele insiste para o povo, porque Deus estava indignado, e ele é levantado ali por Deus, como um profeta, para falar em questão das coisas que iria acontecer. Então ele insiste para o povo abandonar tudo aquilo que eles estavam fazendo, que não estava agradando a Deus. Então eu sei o que eu tenho que abandonar. Você também sabe o que você deve abandonar. Eu sei o que eu tenho que me arrepender de muita coisa. Eu sei que eu tenho que buscar, eu sei que eu tenho que buscar mais a Deus. Você também sabe que você tem que buscar a Deus. Não só na hora que você precisa, não só na hora que você está desesperado, mas nós temos que buscar, porque tem pessoas que buscam a Deus. Fala, nossa, ela está buscando, mas Deus, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o íntimo de cada um de nós.
como cada um de nós estamos buscando a Deus. E eu creio que Deus nessa noite Ele está nos alertando, porque Ele tem uma bênção para derramar sobre as nossas vidas. Ele tem uma bênção sobre as nossas vidas para ser derramado. Como a profeta Selma falou aqui nessa noite, Deus já fez muitas coisas. Nem é hora da gente ficar pedindo, mas sim é hora da gente agradecer por tudo que Ele já tem feito sobre nós. Então aqui em Joel 2:18, ele fala assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do povo, do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, e o mosto e o óleo, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém, irmãos? Então aqui ele começa a declarar o quê? Então o Senhor terá zelo da sua terra. Quando o Senhor vai ter zelo de mim e de você, irmão? Quando o Senhor vai ter compaixão de mim e de você? No versículo 12, volta no versículo 12. Versículo 12 fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em paciência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Então, quando o Senhor vai ter zelo de mim e de você, irmão? No versículo 12 ele fala: a partir do momento que eu e você começar a fazer as coisas certas, se arrepender daquilo que está fazendo, das coisas erradas, daquilo que a qual nós falamos aqui, que você tem que abandonar, a começar a praticar o certo. Aí sim, quando eu e você começar a fazer isso, no versículo 18, 19 ele fala: então o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Glória a Deus. Quando eu e você se arrepender, irmão, o que Deus está chamando a gente para isso? Porque tem pessoas, nós mesmos, muitas das vezes queremos as bênçãos do Senhor. E tem algo que tem que ser mudado nas nossas vidas, para que a bênção do Senhor venha sobre nós. Aquele povo ali, irmão, praticamente estava destruído. E Deus queria mudar o cativeiro daquele lugar. Deus queria mudar a história daquele lugar. E Deus, Ele levanta Joel aqui para falar, para profetizar para aquele povo. Eu tenho uma bênção para derramar. Mas antes de eu derramar essa bênção, eles têm que colocar algumas coisas nos lugares. Porque, por isso que é bom lá em 1 Coríntios, a Bíblia fala o quê? Examine o homem o quê? A si mesmo. Então nós temos que se examinar todos os dias. Por que será que a bênção não chega? Por que será que a minha bênção está se tardando? Talvez nós temos que começar a mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, as nossas atitudes. Esse povo aqui, Deus está virado com esse povo. E Deus fala para Joel, fala assim, ó: eu quero que eles se convertam, tá? No versículo 3, o povo ele rasgava o vosso coração e não as suas vestes, converteu ao vosso Senhor. Ele fala assim: rasgai o vosso coração e não as suas vestes, porque as pessoas, irmão,
muitas das vezes faz de aparência. Mostra uma coisa que não está vivendo. Talvez você adora, talvez você louva, talvez você busca o Senhor, e você demonstra uma coisa que lá dentro você ainda não mudou. Porque não adianta a gente mostrar o nosso exterior, se nosso interior, irmão, ainda está sem arrependimento. Porque o Senhor aqui, Ele vê todas as coisas. Ele fala, ó, esse povo aí, não adianta eles ficar mostrando uma coisa que eles não estão vivendo. No versículo 19 ele fala, a partir desse momento, que ele se converter do mau caminho, se arrepender de todo o vosso coração, ele fala no versículo 19 que ele, então o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que envio trigo, e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Olha só que bênção. Deus estava provendo aquilo que estava faltando para eles. A necessidade que eles estavam passando no momento, Deus estava falando que eles iam receber tudo isso a partir do momento que eles viessem ter um concerto com Deus. No capítulo 1, no verso 10, olha o que a Bíblia fala aqui. No verso 10 ele fala assim, e o campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. No capítulo 1, no verso 10, fala o quê? Que praticamente estava tudo destruído. E esses ingredientes que a qual nós lemos aqui, o trigo, o mosto, o óleo, é muito importante para a vida do ser humano. Na época, para o judeu, o trigo era muito importante, porque o trigo representava o quê? Era do trigo que se fazia o quê? O pão. O pão representa o quê? O alimento para nossas vidas. Então, ele estava em falta disso. Ele estava em falta. Talvez você está pedindo coisas para Deus, e Deus sabe o que realmente faz falta na sua vida. Talvez você está falando, Senhor, mas está faltando dinheiro, Deus está faltando isso, está faltando aquilo. E o importante, irmão, para Deus, primeira coisa, para Deus fazer o material, Deus primeiro Ele age na vida espiritual nossa. Só que aqui Deus, irmão, Ele estava movendo o material, era aquilo que eles precisavam. Deus fez uma promessa aqui, ó, uma promessa de fartura, era provisão. Tem provisão de Deus, quem crê nisso, irmão? Tem provisão de Deus para nossas vidas. Então, um lugar que praticamente não tem, que está estéril, que você não está vendo nada, é onde Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Então aqui Deus estava falando aqui para esse povo assim, ó, eu vou responder e diga a esse povo, eis que eu vou enviar o quê? O trigo. Talvez eles estavam pedindo outra coisa, mas para aquele momento a necessidade deles era o trigo que eles precisavam. Talvez você está pedindo outras coisas para Deus, mas Ele sabe realmente a tua necessidade. Talvez você está pedindo uma coisa muito, que para os seus olhos você fala, meu Deus, eu preciso de mais disso, mas Deus Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe o que está em falta. Todos os dias nós temos que se alimentar da palavra de Deus, todos os dias. Todos os dias todos nós se alimenta, né? Do físico, do alimento a qual a comida, o pão, o leite, o café, nosso corpo se alimenta disso. Só que a nossa alma também tem que ser alimentada. A nossa alma tem que ser alimentada. Então esse povo precisava. Deus estava falando, ó, está em falta nessa área, eu vou enviar o quê? O trigo. Representa o alimento para as suas vidas. Talvez a sua vida está cheia de coisas porque está em falta. Talvez você está em falta com Deus, no particular com Deus. Seja sincero, quanto tempo você não pega a Bíblia para ler?
Seja sincero. Talvez você tenha que abandonar, ao qual eu falei assim, ó. Joel, ele estava insistindo para que o povo abandonasse, tá? Então tem hora que você tem que abandonar aquilo que toma o seu tempo e começar a buscar aquilo que vai fazer você ter um crescimento na vida espiritual, na tua vida com Deus. Então tem coisas, irmão, que nós temos que abandonar. E a Bíblia fala o quê? Que Deus, primeira coisa, Ele falou, vou enviar o trigo, tá? Está em falta. Deus está falando aqui, irmão, que tem pessoas aqui, tem bênção para ser derramada, mas você já esqueceu que Ele existe na sua vida. Você já esqueceu. Ai, como que Deus, o Espírito Santo está falando no meu coração aqui, irmão. Como Ele tem saudade do tempo que você buscava, do tempo que você adorava, do tempo que você tinha tempo para buscar, ter intimidade, para ler. Porque o que está roubando o seu tempo nos dias de hoje, irmão? O que está roubando nossos tempos nos dias de hoje? Então o que Deus está falando aqui? Eu vou enviar, mas a partir do momento que você abandonar, a partir do momento que você começar a colocar as suas coisas no lugar, a partir do momento que você começar a fazer as coisas certas, aí Deus vai começar a entrar com a providência, irmão. Porque é fácil a gente pedir coisas para Deus, fazendo tudo errado, andando de qualquer jeito. E Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas, mas para isso nós temos que entrar no quê? Na direção e na vontade de Deus. E Ele fala assim, ó, eis que vou enviar o quê? O mosto, que representa o quê? O suco, que representa o quê? A alegria nas nossas vidas. Se eu perguntar aqui, será que você está alegre de verdade nessa noite? Será que você vive uma vida de alegria? Será que você é feliz? Você tem uma alegria na sua família? Você tem uma alegria dentro da sua casa? Será que aonde você trabalha, você tem uma alegria de trabalhar com prazer? Será que na igreja que você está, no ministério, naquilo que você faz, tem uma alegria dentro de você, irmão? Porque Deus, irmão, não adianta a gente mostrar uma coisa por fora. Não adianta a gente mostrar uma atitude por fora. Tudo que nós temos que fazer, tem que vir do coração. Por isso que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem que vir do coração. Se for fazer algo, irmão, tem que fazer com alegria, com vontade, com desejo. Quando a gente está assim ruim com nós mesmos, irmão, eu sempre falo, se a gente estiver ruim, sabe, estiver abatido, estiver ruim por dentro de nós, se a gente for fazer alguma coisa, irmão, vai sair ruim, vai sair feio. Começa quem faz um bolo, começa quem faz comida, faz uma comida zangada com raiva, você acha que vai sair bom? Então nós temos que fazer o quê? Com alegria, irmão. Deus está falando assim que precisa do quê? De uma alegria, aquela que vem de lá da alma, lá do fundo. Porque Deus sabe, irmão, quem está aqui verdadeiramente vivendo alegria nesses dias de hoje. Eu creio que Deus vai enviar alegria ao seu coração. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É tempo da gente ver a alegria, irmão, no Senhor, viver com desejo, com vontade de viver. Não é momento a gente parar, desistir. Então o Senhor, Ele estava falando para aquele povo, ó, eu vou enviar, irmão, porque eu sei, no meio de tudo isso daqui, tem pessoas aqui que estão tristes, abatidos, mas eu vou enviar alegria para vocês, que é na alegria que vocês vão fazer com vontade, é na alegria que vocês vão fazer com desejo. Então Deus estava enviando a providência ali, sobre a necessidade de cada um. E aí em seguida Ele fala assim, ó, eis que vou enviar o quê? O óleo. O que o óleo simboliza para nós, irmão, nos dias de hoje? O azeite, a presença do Espírito sobre as nossas vidas, irmão. E Deus nessa noite, Ele quer fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas, irmão. Tenho buscado a Deus, orado ao Senhor, eu falei, Deus,
nos dias de hoje, muitas pessoas machucadas, feridas, tristes, abatidas, angustiadas, Senhor, dentro da sua casa, até mesmo fazendo a obra de Deus, até mesmo trabalhando para Deus, angustiada, amargurada, triste, porque muitas das vezes você passa, demonstra uma alegria que você não está vivendo, e quem passa perto de você, parece que você está contagiando, mas por dentro você está chorando, você está triste, porque você está demonstrando por fora uma coisa, a qual você, por dentro você está praticamente doente. E Deus, Ele quer fazer o quê? Ele quer enviar esses ingredientes aqui, irmão, para que você venha a ser uma pessoa sadia. Louvado seja Deus. Nós precisamos disso na presença do Senhor, irmãos. Esses ingredientes aqui, para que nós possamos fazer as coisas certas. A Bíblia fala o quê? Que Deus aqui, Ele estava falando para aquele povo assim, ó, no versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai, vos alegrais no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serodia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Versículo 25. E restituir-vos, eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha que Deus está falando aqui. Eis que o que Deus falou que vai fazer? Eis que o que? Vai restituir. Sabe aqueles anos, sabe esse passado que você teve aí, que você falou, pô, parece que não vai ter mais fim. A partir do momento que você e eu tomar uma atitude, irmão, tomar uma atitude na presença de Deus, tomar uma atitude na presença de Deus, Deus, Ele vai começar a trabalhar a nosso favor. Ele fala aqui, ó, a locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comerei fartamente e ficarei satisfeito, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo não será envergonhado para sempre. Glória a Deus. Olha só o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. No versículo sabe o que Deus estava falando para mim, irmão, nessa tarde a qual eu estava lendo? Que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, Deus aqui, Ele estava dando um alerta para aquele povo ali, estava alertando aquele povo ali, ó, o que vocês estão fazendo aí, vocês têm que largar, vocês têm que deixar, vocês têm que abandonar. Ele estava comunicando aquele povo ali para que eles deixassem. Só que o que Deus estava falando, Deus queria para já, irmão. Deus queria que eles tomassem uma posição rápida. Uma posição rápida. Ah não, espera aí, primeiro eu vou fazer isso. Não, Deus queria uma posição deles rápido. Porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, irmão, é coisa linda. Enquanto eu e você ficar tardando, enquanto eu e você ficar demorando, mais vai demorar a bênção de Deus para chegar. Então o que Deus queria fazer naquele lugar era rápido. Então Ele levanta o profeta Joel para alertar aquele povo, ó, esse povo aí, tem uma coisa que eles têm que fazer, se arrepender e deixar e largar. A partir do momento que eles fazerem tudo isso, vai chegar providência. Deus está falando nessa noite aqui, que nós temos que abandonar coisas, deixar coisas
Você sabe o que você precisa abandonar. Abandonar, deixar, largar, porque vai vir providência de Deus. Eu creio que Deus vai levantar, irmão. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai curar, como foi falado aqui, Deus vai libertar. Mas eu já estou liberto. Mas tem coisas que estão sendo aprisionadas na sua vida ainda. Tem coisas que estão presas dentro de você e você não consegue. Você não consegue andar. Parece que você tenta fazer, mas você não sai do lugar. Mas o Senhor está falando nessa noite que Ele quer mudar essa história, irmão. Eu vou falar um pouco, irmão. Porque para mim, eu tive que abandonar muitas coisas. Deixar muitas coisas. Se arrepender de muitas coisas. Para que Deus viesse fazer. Viesse mandar provisão sobre a minha vida. Quando eu entrei na presença de Deus, tive que abandonar muitas coisas, irmão. Você acha que foi fácil? Não. Uma coisa que a gente está acostumado, a carne se acostumou. Mas nós temos que largar, nós temos que abandonar. Porque Deus, Ele ia fazer coisas grandes nas nossas vidas. E quando eu entrei na presença de Deus, Deus começou a falar para mim, tira isso daí, abandona isso daí. Senhor, mas nem um golinho, abandona. Ah, Senhor, mas nem o traguinho, abandona. Ah, mas eu não posso dar um traguinho no cigarro, não posso ter isso, abandona. Deus começou a mandar eu cortar coisas, irmãos. Então Deus, Ele faz isso. Ele tira coisas de nós, coisas que a nós, quando a carne está acostumada, para tirar é difícil. Quando eu cheguei, eu falei, Deus, será que eu vou conseguir? Deus falou, esforça, tenha bom ânimo, eu sou contigo. E é assim que Deus quer fazer. Talvez você não consiga abandonar, porque você fala assim, eu estou sozinho. Mas o Senhor fala, eis que sou contigo. Esforça, tenha bom ânimo. Tem coisas que nós temos, irmão, que apresentar para Deus. Deus, sozinho eu não vou conseguir abandonar. Sozinho está difícil demais. Mas o Senhor tem que me ajudar. Deus, me ajuda, Senhor, meu Deus. Eu ter o desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, irmão. Deus quer levantar um povo, mas um povo que faça diferença. Um povo que tenha vontade, desejo, comprometimento. Para que Deus vai levantar um povo, irmão? Para não fazer nada? Não, Deus quer levantar, mas para que a gente venha o quê? Fazer a diferença. Deus, nessa noite aqui, irmão, Deus está falando no meu coração aqui, que tem pessoas aqui no nosso meio, tá? Que está triste por fora, está triste por dentro. Por fora você demonstra uma situação, mas por dentro você está muito triste, abatido, angustiado. Você já pensou em abandonar, deixar, desistir? Mas o Senhor, Ele fala assim, que Ele quer entrar com alegria. Ele quer entrar para te dar força, ânimo. Porque talvez você está aqui nessa noite mostrando uma coisa, mas Deus sabe como você está aqui nessa noite. Eu não vou prolongar muito não, irmão, porque o Espírito Santo está falando que Ele quer fazer algumas coisas aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que Deus quer curar. Quem crê que Deus cura, irmão? Quem crê que Deus cura? Quem crê que Deus cura uma simples dor de cabeça a um câncer? Pastor, mas nos dias de hoje Deus ainda faz isso? Lógico que faz, irmão, Ele é um Deus vivo. A palavra de Deus fala que onde tem dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. Ele quer fazer, irmão. Por isso que Ele quer mandar o que? A provisão, Ele quer mandar. Talvez você está pedindo coisas assim que para Deus fala, não vou te dar agora, eu não vou entregar agora. Não é porque você não é merecedor, irmão, porque talvez Deus está trabalhando na sua vida ainda para você poder receber isso. Porque talvez se Deus te der isso aqui agora, você abandona. Certa vez, um jovem aparece com um carro na porta da igreja e fala para mim, olha pastor, a bênção que Deus me deu. Eu falei, nossa,
Vamos lá ver a benção. Eu quero até que o senhor ora pelo carro, ora pela chave. Eu falei, legal, vamos lá ver. Aí na hora que ele me mostra o carro, irmão, na hora Deus falou para mim, pode falar para ele que não é tempo dele ter esse carro. Não é tempo dele estar com esse carro. E ele veio com toda alegria, irmão. Pensa, e eu tenho que falar para ele. Mas a gente tem que falar, irmão. Melhor falar agora, falar a verdade. Eu falei para ele, varão, Deus está falando que não é tempo de você ter esse carro ainda. Pastor, mas que isso? Deus que mandou para mim. Não, não foi. Sabe por quê? Porque esse carro vai tirar você da presença de Deus. Esse carro vai fazer você ir para outros lugares. E outra, nem carta você tem ainda. Ah, pastor, que isso? Isso aqui é de Deus. Vou começar a ir para a igreja, né? Vou começar a buscar Deus, vou poder ajudar a levar os irmãos. Irmão, foi 2, 3 semanas. Prenderam o carro dele, ele foi preso e por aí por diante. Porque ele estava pedindo coisas para Deus, irmão. Mas Deus queria trabalhar na vida dele primeiro. Ele não estava preparado para ter aquela benção. Não que ele não era merecedor de um carro. Você é merecedor muito mais daquilo que você imagina. Só que Deus, ele trabalha. Primeiro ele trabalha, irmão. Primeiro ele trabalha nas nossas vidas. Aí sim ele manda aquilo que eu e você precisa. Ele trabalha no nosso caráter, nas nossas atitudes. Então Deus nessa noite, irmão, está falando no meu coração aqui que Deus, Ele quer curar vidas aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui enfermo, falou, Deus, eu não aguento mais essa dor. O médico já falou que não tem mais jeito. Radai, stiki lamanturi decandarai, hidei calamancho, stiki limidei calamanturi decan. Sentindo forte a presença do Senhor aqui nessa noite, irmão. Ele cura. Nós temos um Deus que cura, irmão. Não só uma dor física, mas Ele cura a alma também. Você tem que falar para Deus assim, Senhor, eis-me aqui. Porque muitas das vezes pessoas entram aqui, irmão, não é porque Deus faz, não é porque Deus não faz, irmão. Talvez você tenha vergonha de se levantar e falar, Senhor, eu estou assim mesmo. Eu estou doente, eu estou ferido, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu estou com problema. Deus quer ouvir da sua boca, irmão. Quando eu cheguei na presença do Senhor, eu dei o primeiro passo, me chamaram assim, falaram assim, ó, tem gente aqui nessa noite que está passando por uma situação assim. Eu levantei, eu estava dessa forma. Eu fui realista, irmão. Estava doente, machucado, ferido, abatido, angustiado, pensando em várias coisas na minha vida. Só que eu tive que dar o primeiro passo. Falei, Senhor, eu estou assim. Falou, é isso que quero fazer. Porque quando a gente vê a Bíblia, várias pessoas clamavam. Tinha pessoas que o Senhor sabia que a pessoa estava ruim, estava enferma. O Senhor falava assim, ó, vem até a mim. Tem hora que nós temos que se chegar na presença do Senhor. E tem pessoas aqui que Deus quer curar você, para você curar, poder ser ponte para outra pessoa na tua casa. Porque não tem como você, aqui ferida, querer ajudar outra pessoa, irmão. Tem pessoas aqui feridas, querendo ajudar o próximo. Tem pessoas aqui machucadas, irmão. Pessoas aqui abatidas, angustiadas. Como que você vai conseguir ajudar, irmão, se você mesmo ainda não está por dentro de você feliz, vivendo uma vida de alegria? E o Senhor está falando de coração, Ele está falando de mudança interna aqui nessa noite, não de aparência, irmão. Ele está falando de uma mudança interna, que vai refletir no futuro, para você, para sua família, para os seus filhos. Porque até quando você vai ficar mentindo para Deus que você está bem? Deus está falando aqui nessa noite, irmão. Ele quer levantar um povo sarado, um povo sadio, um povo, sabe, liberto realmente, irmão. Não minta para Deus que você está bem, irmão. Não minta para Deus que está tudo certo. Eu sou forte. Talvez você está mostrando que você está forte, mas você sabe que você está fraco. E Deus, Ele ama quando a gente realmente fala, Senhor, eu estou fraco.
Senhor, eu estou fraco, eu preciso da tua ajuda. Seja realista nessa noite, porque Deus, Ele quer mudar, irmão. Ele quer enviar uma alegria dentro de você. Ele quer puxar da raiz essa angústia, essa aparência que você vive dentro da tua casa, na tua família. Às vezes as pessoas olham para você, que família linda. Deus, Ele quer mudar a história, irmão. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, irmão. Tem pessoas aqui que Deus vai curar, irmão, de doença, de enfermidade, no corpo. De doença e enfermidade, que está dentro de você. E você sente, tá? Essa enfermidade. Ela vem, daqui a pouco ela some e fala, fui, já estou sarado. Não, de repente ela volta. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele quer fazer grandes coisas, irmão, no nosso meio. Deus quer libertar um povo, irmão. Pastor, mas aí eu já fui. Não. Seja sincero, irmão. Talvez você precise ser liberto para que algo aconteça na sua vida. O Espírito Santo, Ele falou que nessa noite Ele quer, irmão, mover. Não é porque eu estou ministrando, não. É porque Deus está aqui nessa noite, está nessa casa. Eu falei, Deus, o que eu vou falar nessa noite? O que o Senhor quer que eu falo nessa noite para o povo que está lá? Ele falou, é simples, eu quero que eles abandonem muita coisa. Eu quero que eles vivam uma vida mesmo, de alegria. Que eles venham crescer. Porque você já vê uma pessoa que quer, irmão, que quer crescer. Quantas pessoas que você vê que quer crescer na vida, só que ainda não foram curadas, não foram saradas, irmão. Quer vencer, quer fazer as coisas, mas ainda não foram tratadas. Tem pessoas aqui que entrou enferma no físico, irmão. Pode levantar a mão e vir aqui na frente, irmão. Pode vir, irmão. Não precisa ter vergonha, não. Quando você vai no médico lá, irmão, você vai lá sem ele saber. Você aparece lá para ele com a dor. E se Deus está falando, irmão, é porque Ele quer fazer, irmão. Deus ainda é um Deus que cura. É um Deus que liberta, irmão, das drogas, das coisas ruins. Deus, Ele liberta, irmão. Ele liberta do álcool, da prostituição. Eu sou testemunha, irmão, disso. Eu vivi uma vida assim, irmão. Eu posso falar do que é ruim. Mas eu não tinha força e Deus me ajudou. Senhor, me ajuda. Tem mais gente aí que Deus quer curar, irmão. No físico, tem mais gente aí, pode vir, irmão. Não precisa ter vergonha não, pode vir aqui. Tem mais gente, Deus falou, ó, eis que vou fazer hoje. Deus estava falando para aquele povo, ó, o que vocês têm que fazer? Abandonar é hoje, não deixa para amanhã aquilo que vocês podem fazer hoje. É agora. Irmãos, tinha muito lugar que Jesus passava e não acontecia nada, profeta Selma. Não acontecia nada. Muitos lugares Jesus passava e as pessoas ficavam doentes, ficavam enfermas, não era liberta. Não é porque Jesus não fazia, é porque ficava assim, ó, no cantinho. Será mesmo? Será? Será que tem como? Será que tem como? Ei, não duvida do poder de Deus, irmão. A palavra do Senhor diz assim: os sinais seguirão aos que crerem. Em teu nome expulsaremos demônio. Em teu nome curaremos enfermos. É em nome de Jesus, irmão. E Ele quer fazer. Pode vir, irmão, tem mais gente. O Espírito Santo está falando aqui, ó. Tem mais gente. Aproveita, irmão.
Deus quer curar nessa noite, irmão, doença. Deus está falando aqui, o Espírito Santo falava, chama. Deus quer curar, irmão. Tem pessoas aqui que estão muito feridas aqui nessa noite, irmão. Você tem chorado na presença de Deus, num cantinho que só Deus vê. Você tem passado afronta, perseguição. E Deus nessa noite está falando que está jogando por terra essa afronta. Deus está falando que Ele vai tirar o perseguidor da sua presença. Em nome de Jesus.